para ajudar ela nos ensinamentos das escolas, das crianças. E quando eu fiz esses desenhos, essas ilustrações, ela gostou. E em seguida ela veio com essa proposta de uma cartilha. Pô, por que você não faz uma cartilha? Porque o que eu tenho não é das melhores assim, né? Tanto ilustrativo, de texto. Então, tudo bem, eu achei legal a ideia, achei interessante. Eu, no outro dia falei com os professores também gostaram da ideia, né? Então, e também para projetar não só para o portfólio, mas também para o próprio TFC, né? Então, eu gostei da ideia do início. Aí eu coloquei aqui uma trauma, assim. Não é tipo trauma, é uma dificuldade que eu tive no ano passado, né? Na eletiva do mar, né? Que era quadrinhos, e o que eu planejei para esse quadrinhos não saiu do jeito que eu queria, né? A ilustração não ficou aquilo, então isso me deixou um pouco de medo, né? De fazer uma cartilha por cima para público infantil e tudo, mas no fim eu falei, estamos aqui para isso, tropeçando, levantando e seguindo em frente. Né? Aí já começou pela pesquisa, demonstrar, ver da concorrência, né, para os próprios professores orientaram isso, ver com a concorrência o que poderia tirar de bom, e ver os lados negativos, né, os erros que talvez tinha nas outras cartilhas, na concorrência. Né. Esse é um dos exemplos, esse é a cartilha que é circulada aqui, que a CT usa atualmente. Essa garotinha chamada Abigail, da própria autoria da CT. E como pode ver nessas ilustrações, tem algumas coisas que a profissional da área já tinha pedido, por exemplo, aqui dessa ilustração, que a Abigail olha para os dois lados. E nessa ilustração mostra as duas faces do mesmo corpo. E para as crianças isso parecia uma pessoa de duas cabeças. Né? Então foi uma das coisas que ela disse que poderia melhorar. Texto também, pode ver que tem alguns textos que é tipo nada a ver com a ilustração, então meio que simplificar isso para ele. Outros exemplos que eu tirei de algumas ilustrações, meio sem texto, algumas coisas assim. A história. Eu queria ilustrar de uma forma mais, de uma historinha, né, que a criança que chamasse a atenção dela, que ela pegasse uma coisa que tenha semelhança com a infância dela, e uma história popular, né, uma história que se adapta à minha proposta e a maioria das crianças possa conhecer. E uma delas, chegamos na Chapeuzinho, porque é uma história de uma garotinha que tem que sair de um ponto até o outro levando o alimento. Então isso, uma cesta. Então isso se adaptaria muito à proposta da cartilha de trânsito, de você sair da casa dela, atravessar a rua, o parque, a avenida, ter esses obstáculos para chegar até outro ponto. Né? E também as cores, eu confesso que é um ponto fraco meu, cor, que desde pequeno eu sempre desenhei, mas sempre preto e branco, a partir do sombreamento, então sempre foi preto e branco, então as cores eram meu ponto fraco, assim, então eu comecei a pesquisar paletas de cores infantis, qualquer cor, né, tem que ser uma cor que a criança tenha facilidade de identificar, né? E não existem muitas pesquisas na internet, não tem muitas coisas de cores, assim, na parte infantil. Então, outras partes que eu pude aprender um pouco foi voltar a ver o desenho animado. Comecei a ver desenho animado para ver as tonalidades de cores, para ver essa adaptar, né? E o traço, a proposta minha era deixar
contemporâneo. Hoje em dia, a cultura japonesa está presente em todo lugar. Aqui na Baixada Santista também está tendo vários eventos de anime. O próprio bar ali está se rendendo aí aos eventos. Então, é uma proposta nova, tipo um chapeuzinho, mas só de forma de anime. Então, a gente foi essa que eu escolhi, que também é a facilidade que eu tenho com esse traço que eu já desenho há um tempinho. Tipografia, outra parte que eu tive que pesquisar da melhor forma, melhor leitura da criança. E uma das vezes que com os professores, a Márcia tinha me orientado que para a criança ser leve, redonda e ser rifa, né? Para a melhor leitura. E chegou nessa tipografia. Aqui as referências, né? Para mim é a parte melhor, né? Essas duas referências são os caras, né? São os caras, né? O Shugo Sadamoto, Hideaki Anno, sem recentemente, mas também eu gosto dos seus desenhos. Eu acho da hora também. Staminal, né, que alguns conhecem aí como Vatigen na internet, e o Adam que também mais os desenhos deles teve mais especialidade de mulheres, assim, a parte de traço feminino, o Stanley também ele tem um traço, mas uma anatomia muito boa, assim, a parte de sombreamento é sensacional. Técnicas empregadas, tudo desenhado à mão, não exatamente tudo, mais ou menos uns 90% foi desenhado à mão e finalizado no Photoshop, né, no software do Photoshop, com o auxílio da mesa digitalizadora e a parte de diagramação fiz no InDesign. O processo de criação, né? Agora é a parte que você vai definir os personagens, as características dele, né? A parte que identifica os personagens. Esse foi o primeiro rascunho que eu desenhei, né? Os primeiros rascunhos, né? Não foi legal no começo, né? O próprio Paulo assim, o foco, né? Então, a Chapeuzinho, como eu tinha dito, seria um traço de anime, né? E para ela não perder a identidade dela, deixei um tom vermelho, né? Com a casinha. Mas só que o estilo da roupa é mais colegial, tem aquelas menininhas colegial que nos próprios desenhos de anime mesmo. E outra coisa que eu coloquei assim, para deixar mais contemporânea, assim, deixar mais dia de hoje, eu coloquei um tênis All-Star, né? Coisa que a galera até hoje usa, desde criança até os jogos hoje em dia continuam usando. Então, para dar uma melhor identificação, eu coloquei uma botinha da All-Star. Esse carro é o primeiro trabalho. A proposta era fazer um menino novo, né? E para chegar num traço harmonioso, num traço que fique legal, foi muito de papel jogado, muito rascunho. E também deixar as características dele, deixar o mais contemporâneo possível. Hoje em dia a moda do skate, hoje todo mundo está andando de skate, patins. Então, um skate, um tênis colorido, bonezinho para trás, né, para dar uma de moleque traiçoeiro, moleque que apronta, né? Então, foi uma das propostas que eu fiz, assim. Então, a mãe, que é a parte adulta, qual foi a proposta da parte adulta? Tem uma particularidade minha. Sobre os desenhos de antigamente, acho que muitos podem se lembrar, muitos desenhos
segunda aparece mais da cintura para baixo. Né? Como, por exemplo, Tom e Jerry, de R&B, só de costas, parece só de costas, o próprio Abaque Frango, da cintura para baixo, tudo do Edu, que às vezes nunca aparecia os adultos. Então, eu peguei umas referências desses desenhos, desses cartoons de antigamente, então eu quis implantar um pouquinho disso aí. Porque ela não aparece assim de frente nem nada, mas de costas. Mesma coisa com a Romô, né? Sempre de costas, assim, nunca mostrar na face e nada. Agora, a construção do cenário, né? Qual definir o cenário, os acontecimentos, né? Seria mais ou menos um storyboard, né? Para ilustrar aonde vai se passar o acontecimento. Vamos escrever lá, primeira página, onde escrever a mais contemporânea, a mais moderna, já que eu estou jogando videogame, guardado. Daquela solução das duas cabeças, né? Então, eu resolvi tirar fora, colocar apenas uma amostra dos dois lados, um balão, para a criança ver não ver que tem duas cabeças, é apenas para demonstrar as duas faces, que era para olhar dos dois lados e conseguir atravessar. O destaque também do semáforo, também era aqui, ali era para tentar ilustrar a parte da ciclovia. Como eu tinha dito no começo, não foi totalmente desenhado não, aqui já foi rafiado no próprio computador, né, que já chegou ao ponto que já estava dominando tanto o traço que já ia direto na própria mesa. Né? Aí foi tudo no software. Aí foi na mão mesmo. Também, totalmente no software, desenhado na própria mesa. E aqui a outra particularidade também pelas esse tipo de cartista, esse tipo de pequenininho assim, eu sempre no final às vezes tinha print, colore ou complete. Então eu quis deixar isso daí também na cartilha, né? Print os personagens, né? Colore os personagens. Eu particularmente gostava disso daí, então acho que qualquer criança gosta de ter pintar os super-heróis, de pintar também fazer parte um pouco do produto, né, da cartilha, se envolver um pouco mais com os personagens. Já é a finalização, o acabamento, né? Aí já é a definição do traço, né? Você já faz a coloração, né? A definição do cenário. Aí já começou a pintura, o acabamento das duas páginas. Como tinha dito, para melhor ilustrar os dois lados, um balãozinho assim, e a frase, né, sempre olhar para os dois lados, e para ilustrar a faixa viva, né, que ele é implantada aqui na cidade há um bom tempo, sobre o projeto da faixa viva, já ensinar as crianças sobre a importância do projeto e fazer da maneira correta. Né? Aqui também, para a criança aprender sobre a sinalização de pedestre, o semáforo de pedestre, aprender a obedecer, né? Aqui destaca sobre quando tiver vermelho, aguarde para ficar verde. A ciclovia, né, como eu tinha dito, os esportes radicais, hoje em dia todo mundo andando de skate, andando de patins, então a segurança da utilização das ciclovias, né, e
onde na cidade ele está presente em muitos lugares. A travessia sempre na faixa de pedestre, essa motivo também queria ilustrar. E também a ilustração da chegada da Chapeuzinho até a casa da sua avó, e total segurança. É que a parte é o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Aqui tem o texto, né? E aqui eu desenvolvimento um pouco. Aqui foi a parte rafinada, né? Os rascunhos. A princípio, eu queria um desenho da Chapeuzinho aqui no C, o rabo do lobinho aqui no L, para identificar junto com a tipografia os personagens, né? Para identificação, mas mesmo assim não estava muito legal. Aí, com a ajuda do professor Humberto, ele deu um conselho de ter um logo que identificasse o produto, né? Que só aquele símbolo pudesse identificar o produto. Então, ele pegou essa ideia minha do contorno da Chapeuzinho e do rabinho do lobinho e desenvolveram o coração, né? Aí, com vários raves, aí eu peguei e coloquei dentro de uma placa de sinalização que pudesse a pessoa ver aquela sinalização e ver que existe um amor no trânsito, né? Não é esse negócio caótico que hoje em dia está, esse negócio, essa briga, né? Disputa por espaço dentro de um carro, qualquer tipo de veículo, um trânsito, né? E foi feito esse símbolo junto com a tipografia com o logo, né? E o reforço da legenda embaixo, né? Com dicas de trânsito, para identificar a cartilha, que não é somente a Chapeuzinho, não, a Chapeuzinho mais sobre trânsito, para falar do trânsito. Então, é por isso que esse conjunto para reforçar sobre o tema da cartilha. A capa eles colocaram todo o elemento numa ilustração só, como eu disse, para ter a identidade de que é uma cartilha de trânsito, a faixa de pedestre, sinal de pedestre, os carros, né? Um reforço do logo, identificando que é uma capa, é uma cartilha sobre educação de trânsito. E queria agradecer aos professores, né, que me ajudaram nessa cartilha, que quando eu cheguei aqui eu mal fazia um panfleto de pizzaria, então hoje em dia, para mim chegar nesse ponto aqui, até hoje me surpreende, assim, que eu não imaginava. Então eu queria agradecer aos professores, né, independente da obra, ao bar, os traços, a Moquita, os cores, a tipografia, o Heriberto, que me ajudou para caramba também na parte do logo, desenvolvimento do logo. Enfim, todos os envolvidos, aos amigos com as dicas e aos meus pais, né, a paciência de me aturar fazendo esse dia e noite, isso daí, né, a minha mãe, queria agradecer a ela por acreditar em mim. Enfim, muito obrigado a todos por assistir. Bom, primeiramente, cumprimentar o Fernando pela apresentação, por ter cumprido os 20 minutos cravados. E vou passar agora aos professores que queiram fazer qualquer comentário a respeito do trabalho. Tá? Vou começar agora com o professor Okida. Vamos só.
aposentar, quer continuar com o projeto? Catinho? Pretendo dar continuidade, né? Os erros que eu sei que tem alguns erros, dá para melhorar mais ainda no conteúdo, colocar mais conteúdo, porque não pude, o tempo que eu tive era, para mim sozinho fazer tudo, era complicado, então eu tive que encurtar, né? Então eu pretendo realmente para frente dar uma continuidade. Professora Márcia? Eu queria convidar o professor Heriberto, caso queira fazer alguma pergunta, já que você teve uma participação bastante significativa no trabalho. Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria apenas de saber com ele, né, qual a maior dificuldade que ele teve, justamente porque para você falar, comunicar, né, com esse público é super difícil. O que foi a pesquisa? O que realmente mais te deixou tenso, vamos dizer assim, além desses alguns que você já citou em relação à parte visual, né? Primeiramente, a cores, né, que eu sei que não é qualquer cor, e principalmente na minha parte que eu sou desenho chamada Natureza Morta, né, que é desenho preto e branco, sombreado natural, e não é qualquer cor. Eu tinha, o máximo que na época que eu fazia eram cores muito escuras, muito dark, assim. E na época os próprios professores olhavam assim que, nossa, então tive que pesquisar bastante isso daí. E outra parte também é desenvolver a própria história, né? Que tem toda a parte delicada disso aí. Na época, a pedagoga me ajudou muito com isso daí, desenvolver a história. E para o melhor entendimento das crianças, no caso das outras cartilhas, ela já sabia os pontos fracos, os pontos fortes, então, por essa experiência dela, ela me deu muito conselho. Bem, tem mais alguma coisa para falar? Eu não vou perguntar. Então, agradeço a sua participação. Obrigado.